Glória a Deus. 7 passos para o arrependimento. E como base bíblica, Lucas capítulo 19, o versículo 1 ao 10, diz a Bíblia: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Nós precisamos observar toda a leitura da palavra de Deus, porque a Bíblia ela nos passa informações preciosíssimas de onde nós podemos extrair a revelação de Deus. Versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Duas informações preciosíssimas aqui que nós podemos extrair já de imediato. A primeira é que Jesus ia passando e que Zaqueu era rico. Quando nós observamos que Jesus ia passando, logo nós entendemos que Jesus não chegaria naquele lugar. Ele não iria ficar na casa de Zaqueu, mas ele, em passando, Jesus percebe que precisa entrar na casa de Zaqueu. A segunda informação é que Zaqueu era rico. E quando observamos que Zaqueu era rico, nós vamos ver aí uma inúmera dificuldade de relacionamento, tanto com Zaqueu em relação a Jesus, como em relação ao que os outros pensavam. Aleluia. E aí nós vamos ver que Zaqueu enfrentou muita gente. Diga-se de passagem, ele era chamado publicano. E sendo ele publicano, ele era chefe. Sendo ele chefe dos publicanos, ele era cobrador de impostos. E sendo ele publicano, cobrador de impostos e rico, Zaqueu ele era antipatizado pelos seus próprios irmãos, porque Zaqueu era judeu. E quando um judeu encontra outro judeu que lhe cobra, ele é antipático, ele é antipatizado, ele não é aceito no meio social em que vive. Zaqueu, ele tinha uma forte tendência de ser menosprezado pela profissão que exercia, pelo fato de ser rico, por fato de ser chefe, pelo fato de ser publicano. E aqui nós vamos ver que Zaqueu está sozinho. Do outro lado estão os saduceus, os herodianos, os fariseus, os zelotes, os sacerdotes, os escribas e os próprios publicanos subalternos de Zaqueu, que era chefe. Ele era um homem totalmente antipático, Zaqueu. Aleluia. E quando olhamos para o nome Zaqueu, e a tradução do seu nome significa puro, logo nós entendemos que o pai de Zaqueu, a mãe de Zaqueu, quando colocou o nome de Zaqueu, colocou o nome de Zaqueu em Zaqueu para que Zaqueu desse certo, para que Zaqueu fosse vitorioso, para que Zaqueu tivesse sucesso na sua vida, para que Zaqueu fosse feliz. E agora se torna rico e cobrador de impostos. E Zaqueu era um pecador. E nós vamos ver aqui 7 passos para o arrependimento.
o primeiro passo? O primeiro passo é que Zaqueu teria que enfrentar a multidão. Quando ele percebe que Jesus estava vindo em sua direção, quando ele percebe que Jesus vinha na multidão e ele não conseguia ter acesso a Jesus, ele não conseguia se aproximar de Jesus, ele vai subir numa árvore, ele vence a multidão. Todo aquele que quer se arrepender, ele precisa vencer a multidão. E a multidão, ela vem opressora. A multidão, ela vem com as suas opiniões, com as suas certezas. E como falamos aqui, nunca a voz do povo é a voz de Deus. E quem se baseia por aquilo que a multidão diz, certamente vai errar. Esse é o primeiro passo para o arrependimento, é enfrentar as pessoas com o seu pensamento em Cristo Jesus. Vencer, enfrentar a multidão. O segundo passo é vencer a si mesmo. Zaqueu, ele percebera que ele era de pequena estatura e que ele tinha que vencer aquele defeito. Zaqueu, ele não passara pela autocomiseração, como quem diz, eu sou coitadinho, eu não posso vê-lo, eu sou um Zé Ninguém, eu não posso chegar perto dele, eu não sou ninguém, eu não posso ter um encontro com Jesus. Não, Zaqueu foi em frente e venceu a si mesmo. Se eu não posso chegar perto dele, eu quero apenas ver, eu vou subir em cima da árvore, porque subindo em cima da árvore, eu vou ver Jesus. O segundo passo para o arrependimento é vencer a si mesmo, vencer os preconceitos, aleluia, vencer o seu eu, vencer, aleluia, o seu sentimento. O terceiro passo para o arrependimento é vencer os espinhos, porque quando Zaqueu subiu naquele sicômoro bravo, como diz a Bíblia, em algumas traduções, logo aquele sicômoro, aquela figueira, tinha os espinhos muito grandes e era preciso habilidade para se mover na figueira sem se ferir com os espinhos. O terceiro passo para o arrependimento é vencer os espinhos. É vencer os desafios, é vencer as opiniões, aleluia. Muitas vezes os espinhos nos ferem, nos machucam, e isso tem que ser vencido para que possamos nos arrepender, aleluia. E Jesus enxerga Zaqueu em meio àquelas folhas e diz para Zaqueu descer, porque convém que Jesus entre na casa de Zaqueu. O quarto passo para o arrependimento é descer. E quando observamos aqui que ele desce da árvore, nós observamos aqui uma atitude de humildade daquele homem. Ele era chefe. Quando Jesus diz desce, parece que estou ouvindo Jesus dizer se humilha, aceita, reconhece o teu pecado, tem que descer, tem que ser humilde. E Jesus diz, Zaqueu, convém que eu vá na tua casa. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. O quinto passo para o arrependimento é receber Jesus em sua casa. E aqui nós podemos dizer sua casa, não só aquela construção, a casa literalmente falando, mas na sua vida, no seu interior, no seu coração, no seu sentimento, aleluia, e deixar que Jesus trabalhe na sua razão. O quinto passo é receber Jesus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, as coisas elas tomam rumos diferentes, e o nome de Jesus é glorificado. E aqui eu passo a entender o sexto passo para o arrependimento. Por quê? Porque Zaqueu ouviu falar muitas vezes de Jesus. E aquela era a grande oportunidade de Zaqueu conhecer a Jesus. Tamanho foi o esforço dele de querer subir na árvore. Tamanha foi a destreza dele subindo na árvore. Tamanha foi a rapidez que ele desceu da árvore. E aqui nós vemos o sexto passo. Quando Jesus aparece,
quando Jesus se manifesta, quando Jesus oferece a salvação, o sexto passo é não perder a oportunidade. Foi o que Zaqueu fez. Ele não perdeu a oportunidade. Aleluia. Ele não perdeu, ele recebeu Jesus na sua casa. E o nome de Jesus foi glorificado. Ele recebeu Jesus de verdade. Ele aceitou Jesus no seu coração, porque ele diz ali, aleluia, que se ele roubou, ele ia restituir 4 vezes mais. Se ele defraudou alguém, como diz o texto, aleluia, ele estava disposto a rever conceitos. O sexto passo, ele não estava perdendo oportunidade. Recebeu Jesus em casa e manifestou o seu arrependimento. O sétimo passo para o arrependimento é enfrentar as críticas, porque ao receber Jesus em casa, aleluia, no versículo 7 diz a Bíblia, todos os que viram isto murmuravam, dizendo, entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aquelas pessoas, aqueles que estavam ali fora, aquela multidão, não estavam preocupados que Zaqueu estava se arrependendo, não estavam preocupados com a importância da salvação de Zaqueu, estavam preocupados com aquilo que Zaqueu era, estavam preocupados com o pecado de Zaqueu. E aqui entendemos o sétimo passo, que é enfrentar as críticas. Aleluia. Ele foi salvo, ele recebeu Jesus, e agora ainda assim estavam chamando ele de pecador, mas ele já tinha aceitado a Jesus. E agora Zaqueu vivia em novidade de vida, Zaqueu vivia agora num novo caminho, agora com Jesus, porque passara pelos 7 passos do arrependimento, ele passara pelo caminho do arrependimento, ele venceu a multidão, ele venceu a si mesmo, ele enfrentou os espinhos, ele desceu, ele recebeu, aleluia, ele não perdeu a oportunidade e ele enfrentou as críticas, aleluia. Esse é o Zaqueu, esse é o cristão que precisa se arrepender. Quando Jesus veio à terra, ele veio trazer o evangelho, e o evangelho do arrependimento. Aleluia. Hoje nós encontramos muitos outros tipos de evangelho por aí, e o do arrependimento quase que não se prega mais. O caminho para o arrependimento. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.